Olá, eu sou Janene Spolidório e no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho para vocês a diferença entre a aula gravada e a aula ao vivo. A aula gravada a gente também costuma chamar de videoaula. Na verdade, as duas são videoaulas, mas são categorias diferentes, com objetivos diferentes de ensinar o aluno. Nesse período que nós estamos vivendo de isolamento, algumas escolas estão adotando as duas formas de ensino, tanto a aula gravada quanto ao vivo, e algumas escolas estão adotando ou a aula gravada ou a aula ao vivo, dependendo do aplicativo que está sendo utilizado. Elas têm algumas diferenças. Lógico que a aula ao vivo ela tem uma maior interação, porque o aluno ele pode entrar com perguntas, por exemplo, num chat, durante a explicação do professor ou após. E a aula gravada, ela tem um pouquinho mais de demora para tirar as dúvidas, porque depende de um envio da mensagem. Então eu vou falar primeiro de uma e depois de outra para ficar mais claro, ok? A aula gravada, ela tem um objetivo explicativo, ou seja, você vai explicar ao aluno algo e ela tem que ser feita de um modo que a explicação não fique enjoativa. Aqui no caso eu estou explicando para vocês direto, sem nenhum recurso, porque eu estou falando com adultos. No caso das crianças, cada faixa etária vai ter uma necessidade diferente. Mas em geral, quando você dá uma aula gravada, durante a aula, especialmente para crianças, tá? Você dá algumas instruções. Por exemplo, você começa a aula e fala assim: então na aula de hoje nós vamos usar o nosso livro e o caderno, faz de conta que é uma aula de história. Nós vamos usar o livro de história na página tal ou vocês vão precisar também do caderno. Então, primeiro vocês dão uma pausa no vídeo, vão buscar esse material e quando vocês voltarem a gente continua falando. Então você dá esse tipo de instrução durante o vídeo. Por quê? Porque na aula gravada você precisa ensinar a criança como utilizar aquele recurso. Porque o adulto ele já sabe que ele pode pausar o vídeo para ir buscar as coisas, ou não, né? A gente sabe que alguns adultos também não são acostumados com esse tipo de aula. Mas o que acontece? Você está preparando, orientando para a aula à distância. Na verdade, é uma aula à distância na modalidade de ensino remoto, Essa aula gravada, então, você dá essas instruções e, além disso, você aproveita o material que você vai usar na aula para poder estimular ao máximo o aluno. Então, se ele vai pegar um livro, tenha certeza de que quando você lê, por exemplo, um trechinho do livro, o aluno também esteja lendo. Ah, mas como que eu faço isso? Muito simples, você pede, por exemplo, para ele pegar uma marca-texto, seguir a leitura com você, que você vai indicar quais partes do texto ele vai grifar com a marca-texto. Então você está causando aí uma interação que você obriga esse aluno a ter atenção no que você está falando. Não adianta você apresentar um monte de informações para ele e ele não prestar atenção. Ele pode ver 20 vezes aquele vídeo, ele vai realmente ter uma dispersão ali, porque só a parte auditiva e visual do vídeo não vai chamar atenção totalmente. Ele vai ter que estar com algum movimento ali, ou virando página, ou marcando texto, ou escrevendo alguma coisa. Então você pede, por exemplo, agora você vai dar uma pausa no vídeo e vai responder a atividade 3. Daí ele vai e responde. Daí a criança volta no vídeo e daí você continua explicando. O gabarito você não dá nesse vídeo, você dá no próximo. Porque se você acostumar a criança a ter o gabarito no próprio vídeo, ela não vai pensar. E a gente sabe como isso pode ser prejudicial. Então essa aula explicativa, ela tem que ser sempre assim dinâmica, especialmente para as crianças menores, menores que eu falo é de 6º, 5º ano para baixo, que elas têm uma dificuldade maior de concentração nesse tipo de aula. E você tem que pensar essa aula como se você fosse a criança. Então, se eu fosse uma criança assistindo a minha aula,
o que eu precisaria nessa aula para poder prestar maior atenção. Então esse estímulo valoriza o seu trabalho e, por conseguinte, os profissionais da educação nesse período. Porque o que a gente está buscando é uma valorização também, não é verdade? Porque, embora a gente não tenha atualmente um apoio muito grande, orientações que sejam para esse período especificamente, nós temos que pensar sempre na melhor forma, na mais eficaz, de poder atingir esses alunos. No caso da aula ao vivo, tem um pouco mais de dinâmica. Cada professor já percebeu, por exemplo, que quando você entra na aula, o ideal é que os alunos estejam com o microfone no mudo. Então, você já explica para o aluno, deixem no mudo, né? Lembrando, deixem sempre no mudo. Quando eu pedir que alguém fale, coloca o microfone de volta e já põe no mudo de novo. Tudo procedimento, a mesma coisa que eu falei na aula gravada, você vai ter um procedimento, um processo para poder ensinar o aluno dessa forma. No caso da aula ao vivo também, vale o mesmo que eu falei para a aula gravada, de pedir antes o material. Então, se na aula gravada você pediu no começo da aula e pediu para pausar, na aula ao vivo o que você vai fazer? Ou você envia uma mensagem para o aluno antes da aula já separar o material, ou você fala na aula anterior para eles se lembrarem que na próxima aula eles precisam de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Porque isso diminui o tempo que vai dar de confusão dessa criança buscar esse material no meio da aula. Então, se você vai usar um material diferente do livro, por exemplo, então você fala, na próxima aula, tragam também aqui para a aula lápis de cor de tantas cores que a gente vai precisar. Ou se não, tragam uma tesoura e uma cola na próxima aula, porque nós teremos um anexo no livro e vamos utilizar esse tipo de material. Sempre que for aula ao vivo, tentem fazer interações com o aluno. Então você sempre chama, aluno tal, leia um pedacinho. Aluno tal, me conta um pouco o que você acha sobre isso, para poder estimular esses alunos a falarem, porque eles também estão aprendendo a ter a aula de modo mais remoto, né? Uma coisa interessante, bom, basicamente essas são as diferenças. A aula gravada ela é mais explicativa e a aula ao vivo ela é mais interativa, então ela requer essa interação. Uma coisa que eu não falei que talvez seja interessante, as pessoas comentam muito sobre aula invertida atualmente. Então é uma oportunidade para você talvez tentar um tipo de aula invertida quando há as duas modalidades de aula na sua escola. Então o que você faz? Numa aula gravada, ou seja, explicativa, você fornece ao aluno elementos, tanto na aula que você está explicando, quanto em recursos que você precisa para a próxima aula, para você poder fazer o esquema de aula invertido, porque a intenção é que o aluno estude antes da aula, né, nessa aula invertida. Então você faz a explicação, pede para ele ler alguma coisa ou procurar algum recurso, e na aula ao vivo você resgata isso que foi pedido na aula gravada. Então isso causa um tipo de dinâmica interessante também para a aula invertida. Lógico que tem vários outros recursos que dá para utilizar na aula invertida, mas como não é o tema deste vídeo, eu vou parar por aqui nessa parte. Então eu espero que vocês tenham entendido a essência principal de cada uma dessas aulas, a gravada e a ao vivo. Sempre tenham em mente o objetivo que você tem com a aula e qual é a interação que você pode proporcionar para o aluno em casa. Então, com poucos recursos e basicamente com instruções do professor para valorizar o seu trabalho, o nosso e de todos os professores do Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se achou bacana, compartilha com seus colegas de trabalho e curta o vídeo. Qualquer dúvida, coloquem nos comentários, se inscreva no canal e até a próxima.